Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai voltar a falar um pouco sobre a questão da inflação, com foco no Brasil aí de 2020 e 2021. Então a gente vai discutir um pouco as teorias que explicam por que a inflação deu essa esquentada aí, né? Recentemente. Vamos discutir o papel da política monetária e o papel de outros fatores. A inflação não é só política monetária, mas também tem outros fatores externos, exógenos, que vêm de fora, que não tem a ver com a política, né, do Banco Central, de quanto que tem que ser a taxa de juros e tal. Mas que ainda assim esses são fatores que afetam a inflação, principalmente no período assim de 1, 2 anos, né? Longo prazo é outra história. Longo prazo é a casa fiscal estar em ordem, é o governo não precisar emitir para pagar a sua dívida, né? E o Banco Central tem uma atitude de aumentar a taxa de juros quando a inflação sobe e baixar a taxa de juros quando a inflação cai. Não tem muito mistério mais do que isso não, em termos de política monetária. Tá? Tem os detalhes técnicos e tudo, mas é basicamente isso. Agora, vamos focar hoje no 2020, 2021, uma coisa mais conjuntural mesmo, certo? Tá bom, então vamos adiante. Primeiro, lá em março, lá no março, abril de 2021, a inflação no Brasil, e aí tem uma medida de inflação que a gente chama de core inflation, que é a inflação, o núcleo da inflação, né? Que é aquela parte da inflação que se move um pouco mais isoladamente dos grandes choques, né? Às vezes, por exemplo, o chuchu sobe 100% no mês, no índice do core inflation a gente vai tirar isso daí porque não foi uma coisa que, na verdade, foi um troço muito atípico, uma seca e tal. Então, uma medida de core inflation é tirar esses caras muito extremos, tanto para cima quanto para baixo, né? Não é que tá roubando, não. Para baixo também tira. A outra medida de núcleo de inflação é uma que tira os preços de... Você tira o que é energia elétrica e tira o que é alimentos, porque essas coisas dependem muito de fatores que estão muito fora de controle, né, da política econômica, certo? Então, sei lá, sobe o preço do petróleo lá fora, sobe o preço da gasolina, né? A inflação vai subir aí por uns meses, por alguns trimestres, não tem como. Mesma coisa, dá uma baita seca em tal lugar, ou tem alguma ruptura na cadeia de estrutura produtiva em outro, e isso foi muito comum no Covid. A inflação de alguns bens sobe muito, né? O que o Banco Central vai fazer em relação a isso? Por exemplo, agora, né, com a crise hídrica, né, o preço de energia sobe bastante, o preço de energia subindo bastante, a atividade econômica cai e a inflação sobe. Então, assim, esses fatores são complicantes, eles dificultam muito a vida da autoridade monetária. E eles foram muito fortes no período recente. Mas vamos dar de novo aquele passinho atrás. Lá eu mesmo me interrompi, né? Botei os bois na frente do carro, não, né? Os bois têm que ficar na frente do carro. Botei o carro na frente dos bois. Eu não entendi o que ele falou. Bom, lá no começo do ano passado, um pouco antes do meio do ano passado, essa inflação núcleo no Brasil, tirando energia e tirando alimentos, ela estava perto de 1%, certo? E o cenário que as pessoas, né, tinham em mente lá atrás, essa grande maioria dos analistas, dos economistas, era que a economia estava afundando por causa do Covid, a economia mundial ia desabar. E de fato, a economia mundial deu uma bela desabada lá, no segundo trimestre do ano passado. O Brasil também deu uma bela desabada, desemprego super alto. O Banco Central foi lá e a expectativa de inflação, medida pelo quanto o mercado acha que vai ser a inflação, né, caiu também forte. E aí o Banco Central foi e cortou a taxa de juros para 2%. Algumas pessoas falam, foi muito, tá? Outras defendiam até que devia cair mais e tal, mas hoje, né, que a inflação está um pouco alta, tem algum consenso de que foi muito. Mas será que foi? E aí, para responder o será que foi, a gente tem que olhar... Então, com a informação que o Banco Central tinha naquele momento, uma situação super complicada, cortar o juro agressivamente parece que era a decisão mais correta a fazer. A inflação estava indo para 1. Né? A meta de inflação é, sei lá, 3,75, 4, vamos arredondar para 4. A inflação núcleo estava indo para 1. Bom, aí a inflação depois volta a subir, né? Depois que a economia volta a recuperar, e aí acho que foi um erro de avaliação de todo mundo, a economia deu uma recuperada mais rápida do que a gente pensava.
esses índices, né, que medem quanto a mobilidade das pessoas e tal, eles afundaram lá no começo do ano passado, depois eles se recuperaram, no segundo semestre teve uma recuperação rápida, então a coisa voltou a aquecer mais. E o juro estava baixo e tal, e a inflação começou a subir. Mas outros fatores foram muito importantes. Então, alimento explodiu, energia explodiu. Agora tem a crise hídrica. Se você tira, para você ter uma ideia, os índices de inflação estão aí, caminhando aí para essa casa de 7,5, né? Se você tira esses itens que estão muito fora do controle do Banco Central, a inflação núcleo, ela estava até junho por volta de 4 e pouquinho, julho deu uma esticada mesmo nessa, né? Foi para 5 e pouco, mas é essa casa que a gente está 5 e pouco da inflação núcleo. Então, assim, é óbvio, está acima da meta da inflação, o Banco Central está subindo o juro para trazer essa inflação para baixo. Agora, os fatores exógenos de fora que empurraram e que estão empurrando a inflação cheia, o índice cheio, né, contando alimentos, contando energia, contando bens industriais e tudo, para o alto, são muito virulentos, são muito fortes, né? E essas coisas, normalmente, por exemplo, preço de alimento, aí depois ele cai, isso acontece. Preço de energia também, às vezes dá aquela disparada, depois cai. Então acho que há uma chance muito grande, já estamos entrando um pouco aqui na área do palpite, que é coisa que a gente não faz muito, mas é uma chance muito boa de ano que vem, em 2022, 2023, certamente a inflação ela devolver bastante dessa alta. Certo? E de novo, uma coisa que a gente já enfatizou no passado, o mais importante é o princípio. O princípio é, a inflação caiu muito lá atrás, o Banco Central foi e caiu bastante os juros. A inflação agora está dando uma esquentada, o Banco Central está indo subindo os juros. É assim que tem que funcionar a política monetária. Se porque um ano lá teve esses choques de oferta, né, que a gente chama de choque de oferta no alimento, na energia e tal, e a inflação foi para 7,5 incomoda 7,5. Mas assim, seria exigir demais, talvez, do Banco Central que a inflação fosse 4 num ano como esse? Eu acho que seria demais. É opinativo isso, é a nossa opinião no porquê, mas nos parece que sim. Nos parece que o mais importante, e eu vou concluir, que eu já estou me alongando demais, é isso, é ter o princípio ativo que chama até princípio de Taylor. Inflação sobe, o Banco Central vai lá e começa a subir o juro, que é o que a gente está vendo. Inflação cai, o Banco Central vai lá e cai os juros, que foi o que aconteceu em 2020. Vamos julgar o fato histórico com base nas informações que a gente tinha lá atrás. Desemprego super alto, Covid se alastrando, expectativa de inflação abaixo da meta, mesmo as pessoas olhando para frente estavam projetando abaixo da meta, e por fim, inflação núcleo indo para perto de 1%. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.